Olá, meus queridos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Começando mais uma semana, mais um devocional com a esperança em Cristo Jesus de que Ele pode nos conduzir, pode nos proteger em todas as situações, em todas as provações e em tudo aquilo que o mundo colocar como obstáculo sobre a nossa vida. Com Cristo nós podemos voar alto e sobrepor os obstáculos que a vida nos propõe. E esse é o meu convite para você, que você venha conosco nesse devocional, sentir um pouco da presença de Deus através da palavra de Deus, que é aquela que revela, traz as revelações celestiais para as nossas vidas. Venha comigo e eu espero que você seja muito edificado pela palavra de Deus, tá bom? Mas antes de irmos aqui para a palavra de Deus, eu já peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, compartilhe esse link com mais pessoas, acione o sininho aí das notificações e vamos juntos aí anunciar o reino de Deus, tá bom? O livro de Colossenses vem nos dar um pouco da revelação do que é Jesus. E ele diz o seguinte: ele é antes de todas as coisas, ou seja, Jesus já existia antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, todo o universo existe porque está firmado na figura de Jesus. Ele tem toda a autoridade sobre o céu, a terra ou debaixo da terra. Em todos os lugares a autoridade de Jesus, ela impera. Mas ele continua, ele é a cabeça do corpo, ou seja, Jesus é o cabeça. E quem é o corpo? A igreja. Aqui ele não está falando de denominação, a Igreja Católica, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Maranata, a Igreja Renascer, a Igreja do Poder de Deus Mundial. Não, ele está falando da igreja. Jesus está falando o corpo dele é a igreja, somos nós. A igreja somos nós. Jesus certa vez declarou que o reino de Deus ele está dentro de nós. Se ele está dentro de nós, nós somos a igreja do Senhor, sem denominação, sem nada. Para não ter preconceito aqui, para não discriminar, nós somos a igreja, não é a denominação. Então ele continua, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E o princípio é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Glória a Deus. Jesus lá em João 3,16 ele veio falar que ele é o unigênito, pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui agora Paulo já declara que ele é o primogênito, o princípio, o primeiro, o único, agora se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Então, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, nós somos contados agora como filhos de Deus, filhos adotivos, mas filhos de Deus. Antes nós não éramos filhos. Pedro vem falar que antes sequer éramos contados como povo de Deus. Agora nós somos contados como filhos de Deus a partir do momento que nós temos um relacionamento com Cristo Jesus. Não é o que te declara lá em 1 João 1,12? João 1,11, ele fala o seguinte, ele veio para os que eram seus, ou seja, nem contados como povo de Deus nós éramos, mas o Senhor escolheu que nós fôssemos. Aí Jesus vem para os que eram seus. Mas no João 1,12, o versículo seguinte declara, contudo, o João 11 fala, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, crucificamos Cristo Jesus naquela cruz, entregamos ele para a morte e para a nossa alegria e para a nossa sorte é que a morte não pôde detê-lo, mas nós entregamos ele à morte. E eu te pergunto o seguinte, se Cristo voltasse hoje, será que as nossas ações, os nossos atos, os nossos costumes, as nossas tradições não pregariam Cristo de novo na cruz? Eu tenho lá minhas dúvidas, eu creio que sim. Eu acredito que sim, porque nós estamos afundados na lama do pecado. Quando eu falo nós, num contexto geral, eu excluo aqui aqueles que estão santificando a sua vida. Mas há muitos ainda que não querem sair do lamaçal do pecado.
Muitos estão lutando diariamente contra o pecado. Um dia vence, um dia perde, mas o Espírito Santo vai nos dando força para continuarmos essa caminhada da santificação. Então, voltando aqui para o versículo de João 1,12, João 1,11 fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí o 12 já fala, contudo, porém, entretanto, todavia, portanto, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora somos contados aqui como igreja de Deus e contados dentro desse versículo aqui. Ele é o primogênito, aquele que abriu o caminho para que pudéssemos passar. Lembra da passagem do mar lá, quando Moisés bate o cajado e o mar se abre? Jesus é a porta. Jesus estava dando a conotação que quando ele adentrou nas mansões celestiais, ele abriu a porta, ele abriu o mar para que pudéssemos atravessar. Por isso que ele se declara, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá, terá liberdade e encontrará pastagem. Jesus é a porta, só que ele se declara também como a porta estreita. A porta estreita porque nós temos que abrir mão de muitas coisas do mundo para seguir Jesus. A vantagem, porém, de uma porta estreita é que nós vamos, mas se nós caímos para um lado, caímos para o outro, ou se nós tendenciamos cair, o caminho estreito, ele nos mantém em pé. Já nas portas largas do mundo, não. Já viu um bêbado cambaleando? Ele vai uma extremidade à outra, mas acaba caindo. Na porta estreita, não. Porta estreita, você cambaleia para um lado, pode cambalear para o outro, mas você está firme aqui. Firme em quem? Na presença de Jesus, porque nós temos um alvo. Nós estamos fitando lá na frente. Assim como Paulo falou, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu agora avanço rumo ao alvo. Eu tenho uma direção. Eu vejo uma luz no fim do túnel e ela se chama Jesus. Por isso ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E nos dá a garantia de que ele voltará para nos buscar a sua igreja. Então firme-se, contenha-se, mantenha-se na presença de Deus. Fique firme na fé, na esperança da ressurreição, porque Jesus voltará para nos buscar. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Moraremos na mansão celestial do Pai. Glória a Deus por isso. E é o convite que eu te faço nessa noite. Venha conosco se aprofundar no amor de Deus, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, o princípio de todas as coisas, o alfa e o ômega, pela tua palavra, Senhor, e pela revelação do teu Espírito, hoje nós entendemos que o Senhor é o primeiro de muitos e que o Senhor quer nos conduzir nesses caminhos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu peço que abençoe a nossa noite e nos dê a certeza no nosso coração que esse é o caminho e que nós podemos perseverar porque nós não seremos decepcionados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa noite, continue nos conduzindo e revelando a tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a noite de vocês, vivam realmente o sobrenatural de Deus e deixe que o Espírito Santo a cada dia fale ao seu coração e traga as doces revelações que só Ele pode te dar. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.